Ontem, dia 8 de abril, foi o Dia Internacional de Combate ao Câncer. Na quarta-feira, no dia 7, foi o Dia Mundial da Saúde. Hoje, segundo o calendário de datas comemorativas, não há nada relacionado à saúde. Um dia especial. Mas por essa semana o Mulher.com estar abordando vários aspectos relacionados à saúde, hoje decidimos falar de uma doença que atinge muitas pessoas, a obesidade. E como a obesidade é séria e perigosa, muito mais do que a gente imagina, eu convidei para voltar ao programa uma pessoa muito especial, um expert no assunto. Esse ano ele já teve a oportunidade de participar 2 vezes aqui do programa Mulher.com e a participação dele deu tanta repercussão, foi tão bacana, vieram tantos e-mails, tantas perguntas, que hoje ele está de volta. César, muito boa tarde. Olá, tudo bem, Tatiana? César, que é terapeuta comportamental, especialista craque em obesidade. E da última vez que ele participou, eu tive a oportunidade de entrevistar e a gente recebeu muitos e-mails porque ele deu uma verdadeira aula sobre o corpo humano. Obrigado. E aí, César, a gente recebeu muitas perguntas, até encaminhamos depois para você. Várias perguntas. E os telespectadores ficaram muito felizes porque receberam retorno. E recentemente a gente recebeu uma outra perguntinha de uma telespectadora, mas uma pergunta bastante curiosa. Vamos ver. E até eu disse que você estaria voltando ao programa hoje e eu queria compartilhar com todo mundo que está em casa. Ela pergunta se é verdade que a pessoa obesa diminui de tamanho. Como? Ela já ouviu falar isso. A ver, pessoa obesa, é verdade que ela diminui de tamanho. Olha, é interessante essa pergunta, não é? Vamos entender aí. Tem algum fundamento, embora pareça ser uma coisa assim, meio que absurda, né? Mas essa pergunta tem um fundamento de acontecer assim, tendo em vista que o peso que a gente vê na balança, ele é resultado direto da força da gravidade na sua massa física, né? Na sua massa corporal. Então, levando em consideração que a pessoa obesa tem muito mais massa e que ela é puxada com mais intensidade para baixo, ela acaba diminuindo de tamanho, sim, alguns milímetros, talvez alguns centímetros. Isso é até interessante a gente poder abordar no programa de hoje, um aspecto interessante dessa pergunta, levando em consideração essa pergunta aí. Porque é sabido que a pessoa obesa, ela sofre uma coisa chamada tracionamento das vértebras. Ela diminui de fato, não é? Então, nós sabemos que a coluna vertebral, ela tem 33 vértebras. E ela se divide em algumas partes, que é a cervical, a torácica, tem a lombar e a sacrocoxigeana, que é do cóccix, a última parte da coluna, não é? Então, o que acontece? A medula é a expansão do cérebro. Os nervos, eles passam por dentro das vértebras. Entre uma vértebra e outra, eles se ramificam para todas as áreas do corpo. Tanto é que você pode prestar atenção que se você espetar um alfinete em qualquer parte do seu corpo, existe um terminal aqui que é ligado aqui, não é? Que você sente imediatamente. Estima-se que a velocidade desse impulso, Tatiane, é em média 40 metros por segundo. Então, é instantâneo, né? Picou, você sente. Então, o que acontece? A pessoa obesa, levando a pergunta em consideração que diminuiu de tamanho por causa do tracionamento das vértebras, imagina que esse tracionamento aconteceu na coluna cervical, aqui no pescoço. Então, comprimindo o espaço entre uma vértebra e outra, aqueles nervinhos que passam ali, eles vão estar sofrendo uma compressão também. Essa compressão dos nervos vai ocasionar aquilo que é chamado de inflamação, eles vão inflamar. Essa inflamação vai causar espasmos nessa musculatura do pescoço. Imagina uma pessoa 24 horas por dia sofrendo esses espasmos no pescoço. Isso vai gerar aquele sintoma que é tido como uma enxaqueca. Então, às vezes, a pessoa que é obesa, né, tem muita enxaqueca e não sabe por que, de repente, pode ser esse tracionamento nas vértebras aí do pescoço, não é? E aí não adianta tomar ibuprofeno, né, um coquetel de remédios, não vai resolver porque precisa, de fato, emagrecer. Se esse tracionamento das vértebras acontecer, por exemplo, na arcada costal, né, que é a parte torácica da coluna, então, esses nervinhos que vão sendo ramificados para cá, para essas regiões do corpo, também vão estar sofrendo pequenas inflamações e vai começar a dar aquelas dores no corpo. Sabe aquelas dores que as pessoas falam que são dores passeadeiras, né? As mialgias, né?
Ah, mas eu não sei por que eu tenho tanta dor. Imagina a pessoa sentindo dores pelo corpo, isso diminui a qualidade de vida da pessoa de uma maneira assim absurda, em todos os níveis. Até no casamento, imagina você estar com um marido ou com uma esposa que toda hora tem algum tipo de dor. Reclama de dor. Não é se queixa verdade, de não dor. é? Isso destrói muitos casamentos por aí, não é? Toda hora. Então, também acontece, a pessoa começa a ter dormência nos dedos, porque isso é um sinal de que o impulso, lembra aquela velocidade sendo comprimido às vértebras, a velocidade do impulso não é mais a mesma. Então ele tem o impulso nervoso não está ocorrendo naquela velocidade, está mais lento. Isso prejudica tudo na vida, não é? Basta a gente lembrar que quando você está dirigindo na avenida e uma das vias tem um acidente, o que acontece com o resto? Comprimiu uma mão só, fica aquele trânsito quilométrico, não é? Então, a pessoa obesa, ela tem muitas dificuldades na sua vida, na sua qualidade, tudo isso está comprometido, se levar em consideração esse tracionamento, não é? Na coluna lombar, a parte lombar. Quando a pessoa anda, a vértebra ela faz como que ela tem um certo deslizar uma sobre a outra, até para que você vai pegar alguma coisa no chão, você tem essa amplitude desse movimento. Né? Fazer. Você pode fazer para o lado, tal. No obeso, como ele está tracionado, para impedir que esse deslizar mastigue os nervos, o que a coluna faz para manter a pessoa viva? O corpo ele é fantástico, não é? Então a coluna lombar ela começa a se soldar para evitar que os nervos sejam mastigados. Então ele perde essa mobilidade e isso está ligado à autoconservação da pessoa, não é? Então vai ter ocasiões na vida que você precisa pular, que você precisa correr. O obeso ele não consegue nem pular nem correr. Isso às vezes, imagina no meio da rua, às vezes você percebendo um perigo iminente, você tem que correr e a pessoa não pode correr, de repente causa